Olá, amados! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo capítulo do curso de aconselhamento familiar. Aqui no nosso canal, dedicamos-nos a fortalecer lares com base nos princípios cristãos. Lembrando sempre que o empenho e a dedicação são as chaves para o sucesso nessa jornada com Cristo. Hoje, mergulharemos em importantes aspectos da vida espiritual familiar. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, explorar outros temas disponíveis e, é claro, permanecer até o final para aproveitar ao máximo essa aula. Boa aula a todos! Bem-vindo ao capítulo 2 de aconselhamento familiar. Este capítulo representa uma jornada mais profunda nas complexidades espirituais que permeiam o aconselhamento familiar. Ao longo deste encontro, exploraremos as intricadas dimensões que a espiritualidade acrescenta aos laços familiares. A base sólida na fé não é apenas um alicerce, mas uma ferramenta transformadora que pode fortalecer e moldar positivamente os relacionamentos familiares. A espiritualidade, neste contexto, não é apenas uma crença abstrata, mas um guia prático para enfrentar os desafios que as famílias enfrentam. Analisaremos como os princípios espirituais podem ser aplicados de maneira tangível, oferecendo não apenas conselhos teóricos, mas orientações práticas para enriquecer a vida familiar. É crucial reconhecer que a espiritualidade não se limita a rituais ou dogmas, ela se torna a lente através da qual as famílias podem enxergar e compreender melhor a dinâmica dos relacionamentos. Prepare-se para uma exploração profunda, onde a fé se torna uma ferramenta poderosa na construção e renovação dos laços familiares. Impacto do pecado nas relações familiares. Este segmento intitulado A Queda do Homem mergulhará nas profundezas do impacto do pecado nas relações familiares. Começaremos analisando como o pecado, a quebra da comunhão entre Deus e o homem, reverberou nas relações humanas. A narrativa de Adão e Eva, com acusações mútuas após desobedecerem a Deus, servirá como ponto focal. Ao explorar as consequências emocionais desse evento, desvendaremos como o padrão estabelecido naquele momento reverbera ao longo da história. Veremos como a tendência de culpar o outro, evidenciada no relato bíblico, se tornou um elemento arraigado nas dinâmicas familiares contemporâneas. Conectar os pontos entre o pecado inicial e as disputas familiares atuais será essencial para compreender e superar esses padrões destrutivos. Ao entendermos a raiz das discordâncias e acusações nas relações familiares, estaremos mais aptos a lidar com esses desafios de maneira consciente e transformadora. Este capítulo proporcionará uma visão profunda sobre como a queda do homem reverbera em nossas relações, mas também abrirá portas para restauração e cura. Prepare-se para uma análise reveladora sobre o impacto do pecado nas complexidades das relações familiares. Encontros divinos e fortalecimento espiritual. Neste trecho, adentraremos no significado profundo da vida espiritual compartilhada por um casal, sob o título Encontros divinos e fortalecimento espiritual. O foco principal será a relevância dessa dimensão espiritual na construção e sustentação de relacionamentos matrimoniais sólidos. Vamos explorar como esses encontros divinos não apenas constituem momentos de oração e reflexão conjunta, mas são fundamentais para o fortalecimento espiritual individual e coletivo. Destacaremos a ideia de que a intimidade espiritual, cultivada antes do casamento, serve como alicerce sólido para a jornada matrimonial. Além disso, este segmento oferecerá dicas práticas, insights e estratégias para manter e fortalecer essa conexão espiritual ao longo do casamento. Abordaremos a importância de manter hábitos espirituais saudáveis, como leitura conjunta da Bíblia, oração e compartilhamento de experiências de fé. A mensagem central será a de que a vida espiritual do casal não é apenas uma prática religiosa, mas uma fonte vital de sustento emocional, mental e espiritual. Ao compreendermos o papel central desses encontros divinos, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios matrimoniais com resiliência e compreensão mútua. Este capítulo promete ser um guia enriquecedor para casais que buscam fortalecer não apenas seus laços emocionais, mas também sua união espiritual. Restaurando a comunhão na família. No segmento Restaurando a Comunhão na Família, vamos explorar a urgência de manter uma comunhão sólida e fraternal entre os membros da família. Este tópico abordará a essência da união espiritual e como ela é crucial para o bem-estar emocional e mental de cada membro familiar. Aprofundaremos na análise dos conflitos familiares,
oferecendo estratégias práticas para resolvê-los e restaurar a unidade espiritual que muitas vezes é prejudicada por mal-entendidos, ressentimentos e desavenças. O culto doméstico será apresentado como uma ferramenta eficaz para fortalecer os laços familiares. Destacaremos como esses encontros regulares não apenas proporcionam um espaço para adoração conjunta, mas também servem como momentos valiosos para compartilhar cargas, pedir e conceder perdão, e construir uma atmosfera de compreensão e aceitação. Ao discutir a restauração da comunhão familiar, enfatizaremos a importância da confissão, do perdão e do compromisso comum de manter uma atmosfera de amor e respeito no lar. Este capítulo será um guia prático e inspirador para famílias que buscam superar desafios, fortalecer seus vínculos espirituais e construir um ambiente de paz e harmonia em casa. Práticas diárias para crescimento espiritual. O segmento Práticas diárias para crescimento espiritual visa fornecer orientações práticas e aplicáveis para fortalecer a vida espiritual em família. Exploraremos estratégias como o estudo da Bíblia, a oração conjunta e a incorporação de momentos de louvor na rotina diária. A análise detalhada dessas práticas revelará como cada uma contribui para o crescimento espiritual individual e coletivo. Destacaremos a importância do estudo bíblico como uma fonte de orientação e inspiração, proporcionando uma compreensão mais profunda da fé e promovendo a reflexão em conjunto. A oração em família será abordada como um pilar fundamental, evidenciando como essa prática não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um ambiente de confiança e comunhão com Deus. Além disso, salientaremos como a expressão coletiva de louvor pode elevar a espiritualidade da família, cultivando uma atmosfera de gratidão e reverência. Essas sugestões práticas não apenas serão apresentadas, mas também contextualizadas, mostrando como incorporá-las de maneira realista na vida cotidiana. Ao final deste capítulo, os espectadores terão um guia abrangente para implementar essas práticas diárias, consolidando a base espiritual de suas famílias e promovendo um crescimento contínuo em sua jornada de fé. Avaliando nossa jornada espiritual. O segmento Perguntas de Reflexão será uma etapa fundamental para envolver ativamente a audiência. Essas perguntas são projetadas para instigar uma análise pessoal profunda sobre os temas espirituais discutidos no capítulo. Ao introduzir esse tópico, enfatizaremos a importância da autorreflexão como uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual. Destacaremos como essas perguntas foram cuidadosamente elaboradas para serem aplicáveis às experiências individuais, encorajando os participantes a considerarem suas próprias jornadas espirituais. Cada pergunta será elaborada para abordar áreas específicas, como o papel da Bíblia na vida diária, a prática da oração em família e a promoção da comunhão fraternal. Além disso, as perguntas serão formuladas de maneira aberta, permitindo que a audiência compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários. O objetivo final deste segmento é não apenas transmitir informações, mas também desencadear uma transformação prática na vida dos espectadores. As perguntas de reflexão serão apresentadas como ferramentas valiosas para consolidar os conceitos aprendidos e incentivá-los a aplicar ativamente esses princípios em sua própria jornada espiritual. Papel do perdão na restauração familiar. O segmento Perdão e Restauração mergulhará nas profundezas do perdão como uma ferramenta essencial para a restauração e fortalecimento das relações familiares. O título destaca a relevância do perdão como um elemento-chave nesse processo. A descrição esclarece que o perdão vai além do esquecimento, é um ato consciente da vontade. Destacaremos que perdoar não significa ignorar as transgressões passadas, mas sim escolher deliberadamente substituir sentimentos de mágoa por amor. Essa perspectiva desafia a concepção comum do perdão como um simples ato de esquecimento, destacando sua verdadeira natureza transformadora. Ao explorar exemplos práticos e histórias inspiradoras relacionadas ao perdão e restauração familiar, buscamos oferecer uma compreensão mais profunda de como esse processo pode ocorrer na prática. Destacaremos a importância do perdão não apenas para liberar quem errou, mas também para libertar aquele que perdoa, promovendo um ambiente propício para a cura e reconciliação. A intenção é transmitir não apenas conceitos teóricos sobre o perdão, mas também orientações práticas sobre como implementar esse princípio na dinâmica familiar. O foco será na capacidade do perdão de transformar conflitos em oportunidades para uma restauração genuína. Construindo relacionamentos saudáveis com sogros.
No segmento Relacionamento com sogro e sogra, abordaremos a dinâmica delicada de estabelecer conexões saudáveis com os pais e sogros. O título destaca a importância fundamental de honrar essas figuras familiares e como o conceito de deixar emocional é crucial para a prosperidade dos relacionamentos familiares. A descrição oferece insights sobre a relevância do respeito aos pais e sogros, enfatizando a necessidade de seguir o princípio bíblico de honrar aqueles que nos precederam. Exploraremos a ideia do deixar emocional como uma transição necessária na qual os filhos assumem novos papéis e funções, cortando, de maneira emocional, os laços de dependência dos pais. Ao apresentar sugestões práticas para construir relacionamentos saudáveis, como evitar comparações inadequadas entre cônjuge e pais, encorajaremos a formação de laços familiares baseados no respeito mútuo e compreensão. A ênfase será na importância de estabelecer limites saudáveis, expressar gratidão e amor aos pais e sogros, e desenvolver uma relação equilibrada ao longo do tempo. O intuito é não apenas oferecer conselhos teóricos, mas também fornecer ferramentas práticas para que os ouvintes possam fortalecer os relacionamentos com pais e sogros, contribuindo para a construção de um ambiente familiar mais harmonioso e enriquecedor. Superando desafios familiares. No bloco Desafios Comuns, nosso foco estará na identificação e superação de obstáculos frequentemente encontrados nas dinâmicas familiares. O título destaca a necessidade de enfrentar esses desafios de maneira unida, ressaltando que superar as adversidades é fundamental para o fortalecimento dos laços familiares. Na descrição, abordaremos alguns dos desafios recorrentes que as famílias enfrentam, como conflitos interpessoais, questões financeiras, problemas de comunicação e mudanças nas dinâmicas familiares ao longo do tempo. Além disso, destacaremos estratégias práticas para superar esses desafios, promovendo o diálogo aberto e o apoio mútuo como ferramentas essenciais. O intuito é fornecer aos ouvintes uma compreensão mais profunda dos desafios que podem surgir no ambiente familiar e capacitá-los com orientações práticas para lidar com essas situações. Ao enfatizar a importância do diálogo e do suporte entre os membros da família, buscamos inspirar uma abordagem colaborativa na superação de obstáculos, promovendo a resiliência e a coesão familiar. Lição de Jesus para a resolução de conflitos. No segmento Jesus e os conflitos, nosso objetivo é explorar as abordagens de Jesus diante de situações conflitantes, utilizando passagens bíblicas como Gênesis 4, 1 Samuel 20.30-34, Mateus 15.10-20, Marcos 11.11-19, Lucas 23.18-49, João 8.1-11 e João 11.11-19 como guias. Este tema busca analisar os métodos específicos empregados por Jesus durante momentos de conflito e extrair valiosas lições dos relatos presentes nessas passagens. Ao mergulharmos nos textos mencionados, buscaremos identificar padrões e princípios que Jesus demonstrou ao lidar com diferentes tipos de conflitos. Analisaremos como ele abordou questões familiares, disputas interpessoais e conflitos religiosos, oferecendo uma visão rica e prática sobre como resolver conflitos de maneira pacífica e alinhada aos princípios bíblicos. A proposta é que, ao compreender as estratégias e atitudes de Jesus diante dos conflitos, os ouvintes possam aplicar esses ensinamentos em suas próprias vidas, promovendo a resolução pacífica de disputas, a construção de relacionamentos saudáveis e a busca pela reconciliação, inspirados pelo exemplo máximo de amor e sabedoria que Jesus proporciona. Estratégias práticas para conflitos familiares. O segmento Maneiras de lidar com conflitos propõe explorar estratégias práticas para a gestão eficaz de conflitos familiares, baseando-se nas ideias de James Fairfield. Estas estratégias foram cuidadosamente selecionadas para oferecer aos casais opções variadas ao enfrentar desafios interpessoais, garantindo uma abordagem mais ampla e flexível. Primeiro, retrair-se. Em algumas situações, recuar temporariamente pode permitir que as emoções se acalmem, proporcionando espaço para uma reflexão mais serena e, eventualmente, uma comunicação mais eficaz. Segundo, buscar a vitória. Para conflitos de menor importância, buscar a vitória pode significar conceder a um dos parceiros uma vitória simbólica, preservando a harmonia geral. Terceiro, desviar. Redirecionar a atenção para outros tópicos ou atividades pode ser uma estratégia útil para evitar conflitos desnecessários e manter um ambiente mais positivo. Quarto, chegar a acordos. A busca por soluções que beneficiem ambas as partes é essencial.
Negociar acordos justos e equitativos pode fortalecer os laços familiares. Quinto, resolver o conflito. Em situações mais complexas, é crucial enfrentar diretamente o conflito, buscando compreensão mútua e trabalhando juntos para uma resolução efetiva. Ao abordar essas estratégias, o objetivo é proporcionar aos casais uma caixa de ferramentas diversificada para enfrentar diferentes tipos de conflitos familiares. A aplicação dessas abordagens dependerá do contexto específico de cada situação, capacitando os casais a cultivar relacionamentos mais saudáveis e resilientes. Diálogo aberto na vida familiar. O tópico importância do diálogo concentra-se em enfatizar a vitalidade de manter um diálogo aberto e honesto como pedra angular das relações familiares. Através de uma abordagem centrada na comunicação, busca-se inspirar os participantes a criar um ambiente propício para discussões construtivas e eficazes, promovendo a resolução colaborativa de conflitos. Destacamos como o diálogo é mais do que uma troca de palavras, é um meio de compreensão mútua, onde as vozes de todos os membros da família são ouvidas e valorizadas. A comunicação efetiva não apenas previne mal-entendidos, mas também fortalece os laços familiares, promovendo um senso de união e coesão. Incentivamos a prática do diálogo aberto como um catalisador para a construção de relacionamentos saudáveis. Ao cultivar um ambiente onde todos se sintam à vontade para expressar suas ideias e sentimentos, as famílias podem enfrentar desafios com empatia, compreensão e respeito mútuo. Este tópico serve como um convite para uma reflexão profunda sobre como a prática do diálogo, quando incorporada à rotina familiar, pode ser um elemento transformador na promoção da harmonia e da compreensão. Buscamos capacitar os participantes a aprimorar suas habilidades de comunicação, fortalecendo assim os alicerces dos lares cristãos. Impacto duradouro de conflitos não resolvidos. Este ponto explora as ramificações profundas de conflitos não resolvidos, ressaltando como esses impasses podem ter um impacto duradouro nas relações familiares. Ao analisar as consequências negativas, pretendemos oferecer uma perspectiva clara sobre os perigos de deixar os conflitos persistirem sem uma solução adequada. Destacamos que conflitos não resolvidos têm o potencial de ressurgir, muitas vezes de maneiras inesperadas, e interferir no progresso e na satisfação geral do relacionamento familiar. Este tópico destaca como, ao não enfrentar ativamente e resolver os conflitos, as feridas emocionais podem persistir, criando um terreno fértil para mal-entendidos futuros e tensões constantes. Incentivamos uma abordagem ativa e positiva em relação aos conflitos, ressaltando a importância de enfrentar as questões de frente, em vez de evitá-las. Sugerimos estratégias para a resolução construtiva, promovendo o entendimento mútuo e o perdão como ferramentas essenciais para superar as consequências negativas de conflitos não resolvidos. Ao explorar este tema, nosso objetivo é equipar os participantes com insights valiosos sobre como a resolução proativa de conflitos não apenas evita impactos duradouros, mas também contribui para o fortalecimento dos laços familiares. Este tópico visa inspirar a ação consciente na promoção de relacionamentos familiares saudáveis e resilientes. Desenvolvendo maturidade emocional na família. Este ponto concentra-se na vitalidade da maturidade emocional dentro do contexto familiar. A narrativa explora a complexidade das emoções humanas e a importância de desenvolver habilidades que permitam lidar construtivamente com sentimentos intensos, como mágoa, medo e frustração. Ao aprofundar o entendimento sobre maturidade emocional, o foco principal é na gestão da ira, uma emoção frequentemente vinculada a conflitos familiares. Abordaremos estratégias para lidar com essa emoção de maneira construtiva, identificando suas raízes e promovendo a comunicação saudável como uma ferramenta fundamental para a resolução de conflitos. Destacamos a necessidade de aprender a canalizar emoções negativas para evitar que se transformem em conflitos destrutivos. Ao encorajar o desenvolvimento da maturidade emocional, pretendemos capacitar os membros da família a compreender e expressar suas emoções de maneira equilibrada, promovendo um ambiente emocionalmente saudável. Este tópico serve como um guia prático para cultivar a maturidade emocional, fornecendo insights sobre autenticidade, empatia e autodisciplina. Ao adotar esses princípios, os participantes podem fortalecer os laços familiares, tornando-se mais resilientes diante dos desafios emocionais comuns na vida familiar. Este tópico aborda a delicada questão de quando é apropriado buscar ajuda profissional em situações de conflito familiar mais complexas.
A narrativa explora a resistência cultural ou pessoal em admitir a necessidade de assistência externa e destaca a importância de superar esse estigma. A discussão enfoca a compreensão de que, em determinadas circunstâncias, a dinâmica familiar pode exigir intervenção especializada. Isso inclui problemas mais profundos, traumas não resolvidos, ou situações que ultrapassam a capacidade das partes envolvidas de resolver por conta própria. A narrativa incentiva uma abordagem proativa em relação à saúde mental e emocional da família. Ao reconhecer a necessidade de ajuda profissional como um ato de cuidado e responsabilidade, os participantes são guiados para aceitar a intervenção especializada como uma ferramenta valiosa para promover a cura e a reconciliação. Ao final, destaca-se a coragem e a sabedoria em reconhecer os limites do aconselhamento amador e buscar ajuda profissional quando necessário. Este tópico serve como um guia sensível para superar barreiras e promover um ambiente familiar mais saudável e equilibrado. Contribuição positiva dos filhos para a harmonia familiar. Neste tema, a discussão gira em torno da contribuição dos filhos para a harmonia familiar, destacando seu papel fundamental no equilíbrio e bem-estar do lar. A narrativa explora como os filhos podem desempenhar um papel ativo na promoção de um ambiente saudável, onde a comunicação aberta é incentivada. É enfatizada a importância de uma participação construtiva, não apenas na dinâmica familiar, mas também nas interações diárias. Os filhos são encorajados a expressar suas necessidades, preocupações e sentimentos de maneira respeitosa, contribuindo assim para a compreensão mútua entre pais e filhos. Ao longo da descrição, destaca-se como a criação de um ambiente que valoriza a voz e a presença dos filhos fortalece os laços familiares. Também é explorada a ideia de que, ao se sentirem ouvidos e compreendidos, os filhos podem desenvolver habilidades emocionais essenciais para o crescimento saudável. No final, a narrativa reforça a visão positiva dos filhos como agentes ativos na construção de lares felizes e saudáveis, proporcionando insights sobre como eles podem desempenhar um papel significativo na promoção da harmonia familiar. Orientações para o início da jornada conjugal. Este segmento destaca orientações cruciais destinadas a recém-casados, proporcionando-lhes ferramentas valiosas para enfrentar os desafios iniciais da vida conjugal. A descrição explora aspectos práticos que visam facilitar a transição para a vida a dois, promovendo a compreensão mútua e o fortalecimento do relacionamento. Ao longo da narrativa, são oferecidas dicas específicas sobre a comunicação eficaz, a gestão do tempo e a resolução de conflitos, reconhecendo a singularidade desse período de ajuste. Destaca-se a importância de estabelecer expectativas realistas e cultivar uma mentalidade de parceria para superar os obstáculos comuns enfrentados pelos recém-casados. Além disso, a descrição aborda questões relacionadas à construção de intimidade emocional e física, incentivando os casais a investirem na construção de uma base sólida para uma jornada conjugal duradoura. A ênfase recai sobre a criação de um ambiente de apoio mútuo, promovendo um espaço onde ambos os parceiros se sintam valorizados e compreendidos. Concluindo, o segmento fornece uma visão abrangente de dicas práticas, oferecendo um guia sólido para os recém-casados enfrentarem os primeiros desafios juntos, consolidando assim uma base positiva para o futuro de sua jornada conjugal. Comprometendo-se com relacionamentos duradouros. Este último segmento do capítulo reforça a ideia central de que o compromisso duradouro é o alicerce essencial para construir relacionamentos familiares saudáveis e duradouros. A descrição aprofunda a importância desse comprometimento, especialmente em face dos desafios inevitáveis que a vida familiar pode apresentar. Explorando a ideia de que o compromisso vai além das circunstâncias momentâneas, a narrativa destaca que é durante os momentos difíceis que o comprometimento mútuo se torna ainda mais crucial. O texto enfatiza que o compromisso não é apenas a promessa feita no altar, mas sim um contínuo renovar de votos, uma disposição constante para enfrentar adversidades juntos. A descrição destaca a resiliência como uma característica-chave do compromisso duradouro, encorajando os casais a verem os desafios como oportunidades de crescimento. Ao invés de desencorajar, as dificuldades são apresentadas como terreno fértil para fortalecer os laços familiares. Concluindo, o segmento ressalta que, ao comprometerem-se de maneira duradoura, os membros da família constroem uma base sólida que resiste ao teste do tempo.
O texto destaca que o compromisso não é apenas um elemento do relacionamento, mas sim a cola que une e sustenta cada membro da família, resultando em relações que não apenas resistem, mas prosperam ao longo dos anos. O capítulo 2 do texto sobre aconselhamento familiar destaca a importância do fundamento espiritual na construção e sustentação de um lar cristão saudável. A base fundamental para o sucesso do casamento e da família é identificada como o estudo da Bíblia, ressaltando a necessidade de uma vida espiritual ativa. A intimidade espiritual entre o casal é enfatizada como crucial, sendo apontada como um fator essencial para fortalecer a intimidade física e evitar consequências negativas. A oração conjunta é recomendada como uma prática que promove a unidade espiritual da família. O texto também destaca a importância de resolver conflitos e restaurar a comunhão espiritual da família, sugerindo que a comunhão fraternal é priorizada para evitar pecados entre os membros. A postura defensiva contra influências externas é recomendada para manter a liderança espiritual da casa. O capítulo ressalta ainda que o inimigo tenta amarrar a liderança espiritual, alertando para a necessidade de não desprezar a vida espiritual da família e manter uma postura de ataque espiritual. O texto apresenta sugestões práticas para desenvolver a vida espiritual, incluindo o estudo da Bíblia, oração conjunta, louvor e comunhão espiritual. O estudo da Bíblia é mencionado como a base fundamental para a edificação do lar cristão. Além disso, são destacados pontos relacionados à queda do homem e suas consequências emocionais na família. O capítulo aborda como o pecado afeta profundamente a vida emocional, sendo crucial resolver conflitos familiares e buscar a restauração espiritual. Concluindo, o texto enfatiza que, para um relacionamento feliz e duradouro, é fundamental cultivar a vida espiritual do casal e da família, promovendo a comunhão, resolvendo conflitos e mantendo uma postura defensiva contra influências negativas. O estudo da Bíblia e a oração conjunta são apontados como práticas essenciais para alcançar esse objetivo. 5 pontos chaves do capítulo 2. Primeiro ponto: vida espiritual fundamental. Destaca a centralidade da vida espiritual na construção de lares cristãos sólidos. Segundo, importância do estudo da Bíblia. Enfatiza o estudo conjunto da Bíblia como base para o crescimento espiritual do casal. Terceiro, união espiritual na oração. Destaca a oração conjunta como elemento crucial para fortalecer a unidade espiritual do casal. Quarto, resolução de conflitos. Aborda a necessidade de resolver conflitos e manter a liderança espiritual da família. Quinto, comunhão e culto doméstico. Sugere práticas como culto doméstico, música cristã e encontros divinos para promover a comunhão espiritual na família. Oremos. Amado Pai Celestial, neste momento sagrado, dirigimos nossos corações a Ti com gratidão e reverência. Agradecemos por nos guiares através do capítulo inspirador de aconselhamento familiar. Que Tuas mãos divinas estejam sobre nós enquanto mergulhamos nas profundezas espirituais desse precioso ensinamento. Senhor, imploramos Tua sabedoria para compreendermos as dimensões espirituais do aconselhamento familiar. Que o alicerce sólido da fé fortaleça nossos laços familiares, moldando positivamente nossos relacionamentos, conforme ensinado no texto. Perdoa-nos, Pai, por qualquer quebra de comunhão que o pecado tenha causado em nossas vidas familiares. Concede-nos discernimento para superar as consequências emocionais do pecado, como aprendemos com a queda do homem. Senhor, abençoa ricamente nossa vida espiritual conjugal. Que nossos encontros divinos sejam momentos de fortalecimento mútuo, construindo uma base sólida para nosso lar cristão. Ajuda-nos a cultivar hábitos saudáveis de intimidade espiritual, para que nossa união seja edificada em Ti. Que a comunhão fraternal em nossa família seja restaurada, ó Pai. Guia-nos na resolução de conflitos, na confissão de pecados e no perdão mútuo. Que a prática do culto doméstico seja um meio de fortalecer nossos laços familiares. Senhor, aceitamos as sugestões para desenvolver nossa vida espiritual. Dá-nos disciplina para estudar Tua palavra, orar juntos e louvar-Te em família. Que esses hábitos nos conduzam a uma intimidade mais profunda contigo. Em momentos de reflexão, pedimos que ilumines nossos corações com respostas às perguntas propostas. Que essas reflexões se traduzam em ações práticas e promovam a aplicação dos princípios espirituais em nossas vidas familiares. Senhor Jesus, compreendemos a importância do perdão na restauração familiar.
Capacita-nos a perdoar como tu perdoaste, substituindo mágoas por amor. Que possamos seguir teu exemplo em todos os aspectos de nossas vidas. Abençoa nossos relacionamentos com pais, sogros e demais familiares. Ajuda-nos a honrar e a respeitar uns aos outros, cultivando relações saudáveis. Que o diálogo aberto seja uma ferramenta constante em nosso lar. Ó Deus, enfrentamos desafios comuns, mas confiamos em Ti para superá-los. Capacita-nos a lidar com conflitos da maneira que Jesus nos ensinou, buscando soluções construtivas e mantendo diálogos abertos. Senhor, que o cultivo da maturidade emocional seja uma prioridade em nossa família. Ajuda-nos a lidar construtivamente com ira, medo e frustração, promovendo um ambiente de compreensão mútua. Quando necessário, concede-nos discernimento para buscar ajuda profissional. Que reconheçamos a importância de aceitar orientação especializada em momentos complexos. Senhor, orienta nossos filhos a contribuírem positivamente para a harmonia familiar. Que a comunicação aberta entre pais e filhos seja um alicerce sólido para o entendimento mútuo. Para os recém-casados, oferecemos nossas preces por sabedoria. Que tuas orientações práticas os auxiliem nos desafios iniciais da vida a dois. Em conclusão, comprometemo-nos diante de Ti, Senhor, a manter relacionamentos familiares duradouros. Que nosso compromisso mútuo, fortalecido em Ti, seja a chave para uma vida familiar saudável e feliz. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Quero expressar minha profunda gratidão por cada um que se empenhou e dedicou seu tempo a este estudo. Que Deus abençoe ricamente o ministério, pois nosso compromisso é servir às necessidades daqueles que atendemos. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso para fortalecermos ainda mais nossa comunidade. Não se esqueça de explorar o conteúdo já disponível e aguarde com expectativa o próximo encontro, onde abordaremos o capítulo 3 da disciplina Aconselhamento e Orientação Familiar. Incentivo a continuação do diálogo sobre o tema nos comentários e convido todos a prosseguirem juntos nessa jornada de estudo. Obrigado pela participação, desejo bênçãos abundantes e espero ansiosamente pelo próximo encontro. Até breve!